com o podcast do CIMED PB, aqui se fala de tudo. Hoje para falar sobre saúde, né? E aí para isso a gente convidou, né, dois colegas médicos, né? Um que atua na área privada, né? E o outro atua na área da saúde pública. São dois grandes gestores, conheço de perto todos os dois. E então a gente vai entrevistar aqui o doutor Calixto, né, que é o diretor-geral do Hospital da Unimed, e doutor Alexandre Medeiros, que é o superintendente do Hospital Universitário aqui da UFPB, né, ligado à EBSER. E aí eu queria passar aqui a palavra para Alexandre, né, para que ele fizesse assim, uma breve apresentação. Alexandre, ser formado aqui no UFPB, é paraibano. Fica à vontade. Primeiramente, agradecer o convite para participar desse podcast tão importante contigo, Tarcísio, com o doutor Calixto. Um tema importante que a gente discutir, né, o cuidado, a atenção hospitalar, nas diferentes perspectivas, no sistema público e privado, que em parte também não são tão diferentes assim, porque a gente cuida de pessoas e os desafios que a gente tem tanto no sistema público como no sistema privado são muitas vezes semelhantes. Eu sou potiguar, né, nasci no Rio Grande do Norte, em Natal, vim fazer faculdade aqui, sou formado pela Universidade Federal da Paraíba, depois fiz clínica médica em São Paulo, medicina de família em Porto Alegre e depois entrei na Universidade Federal da Paraíba como professor há 17 anos, estou lá na docência do curso de medicina com muito orgulho, né, nosso curso nota 5 agora no MEC. Coisa boa. E depois também uma experiência na gestão, tanto municipal, aqui em 2012, trabalhei na Secretaria Municipal de Saúde, no Ministério da Saúde, na discussão da gestão da educação na saúde, e agora estou na superintendência do Hospital Universitário. Uma responsabilidade danada. Responsabilidade grande, mas a gente também acredita, né, que essas grandes responsabilidades também tem um peso, é bem verdade. E dá uma experiência grande, né? Dá uma experiência, dá aprendizado. Eu costumo dizer, Tarcísio, que acho que o maior legado, a maior herança que eu quero ter e deixar é, na verdade, aprender, né? Porque a gente está nessa vida aqui só uma vez, a princípio, e nela, né, o que a gente vai conseguir levar, o que sempre fica com a gente é o conhecimento. É o conhecimento. A gente Ninguém tira, né? Ninguém tira, e aproveitar o tempo e fazer as coisas da melhor forma possível é o que a gente quer. Então, é muita responsabilidade, mas é muito desejo também de aprender e de fazer o melhor para a população paraibana. E Calixto é um colega cirurgião, excelente cirurgião, por sinal. Trabalhei com ele no Hospital Santa Isabel, né? E dentro das habilidades de cirurgião, né, ele levou com certeza parte dessas habilidades para a de gestão, porque ele está mais ligado na gestão. Ele foi uma pessoa muito importante no Hospital da Unimed, no combate da Covid, e assim, uma pessoa muito preparada nessa área de cooperativismo. Então, assim, eu tenho o maior prazer de receber, né, os dois, e Calixto, porque a gente, inclusive, dá plantão ainda, de vez em quando, lá no Hospital da Unimed, né? De vez em quando, então, verdade. Calixto, seja bem-vindo e fica à vontade aqui, Brá. Meu nome é Calixto, eu sou médico cirurgião. Agradecer também o convite aqui do sindicato, na pessoa de Dr. Tarcísio, colega de longas datas. Militei também, trabalhei muito tempo na rede pública, né? Hoje eu sou um idoso de 60 anos, estou aposentado já dos meus empregos públicos, e a minha formação em gestão, eu tenho uma pós-graduação em administração hospitalar, MBA em cooperativas de saúde e vários cursos que eu fiz. Já fui também gestor da GEAP durante quase 4 anos. E, enfim, hoje a minha vida é voltada para a gestão, que eu gosto muito, principalmente do sistema Unimed, onde eu tenho 35 anos já de cooperado. Então, dentro da Unimed João Pessoa, eu fui quase tudo, né? Já fui em vários conselhos, coordenador de SOS, já fui lá atrás diretor clínico do Hospital da Unimed, e hoje já fazem 6 anos que eu sou o diretor-geral do atual hospital, onde a gente
a gente gosta, né, do que faz. Hoje é minha casa e eu adoro gestão. Hoje a minha vida, eu estava conversando aqui com o Alexandre antes, a pandemia foi uma mudança, uma virada de chave muito grande, né, principalmente na minha vida, onde vários conceitos que eu tinha, eu mudei, né? Hoje eu volto mais para a gestão, né? Principalmente para minha família, meus amigos, e estudo muito, ainda faço muito curso, que é uma coisa que eu gosto. A medicina privada tem muita coisa parecida realmente com a medicina pública, né? Existem coisas que são comuns às duas atividades, e eu sempre digo que ser gestor de um hospital, eu acho que em complexidade a gente só pede para a gestão de aeroporto. Eu já escutei isso em vários cursos, né, várias pós-graduações que a gente faz, devido à complexidade, né, os processos são muito, muito difíceis, e a gente sabe que lidar com o ser humano, com, né, fazer governança de corpo clínico é muito difícil, né, e principalmente na rede privada, né? Na EBSER lá tem a linha mais dura, né? E a cooperativa ainda é pior porque todo mundo é dono, né? Todo mundo é dono, né? O que eu digo, eu vivo dizendo que no hospital da Unimed, o cooperado, além de dono e acionista, ele é prestador de serviço e às vezes é cliente. Uhum. Então, ele passa pelos três setores, né? Ele é dono, presta o serviço e é também o cliente. Então, enfim, é a nossa vida e a gente está lá porque gosta e porque quer. Ninguém é obrigado a estar onde está, né? E eu estou aqui para a gente discutir essas Ele só não falou, né, na onde ele nasceu, mas sim, já... nasci em Campina Grande, né? Campina, a capital do forró, mas eu vim para cá muito cedo, aos 7 anos, e desde 7 anos que eu... É campinense. Eu sou campinense, raposeiro, com certeza, raposeiro, né? Mas o estado eu conheço tudo, né? Porque meu pai era de Uiraúna, minha mãe de Itaporanga, nasci em Campina Grande, me criei em João Pessoa e casei com uma mulher de Patos. Então, oxe, tá completo. Conheço o estado completo, né? Gente, excelente aí, assim, essa apresentação. A gente percebe que são dois colegas que têm essa visão de que o sistema público e o sistema privado, no caso da saúde suplementar, eles se complementam, né? Essa ideia que vem na Constituição de que a saúde é um direito de todos e que a saúde privada ela deve ser suplementar, né? Complementar o serviço público. Eu acho que a gente tem que ter essa visão, inclusive a gente vai conversar sobre isso um pouquinho. Mas eu queria iniciar perguntando para os dois colegas aqui, né, da visão que eles têm, né, do ponto de vista dos desafios e aí de uma forma geral, né, os desafios da saúde para o Brasil, né, que é um país continental, a gente tem um sistema único de saúde, né, onde a iniciativa privada tem a sua participação. Então, quais são os grandes desafios, né, que vocês podem perceber para que a gente busque uma saúde melhor para o país, né? Então, assim, a saúde de hoje ela é melhor do que era 20 anos atrás, na pública e na privada. Como é que essas transformações estão acontecendo? Então, Alexandre, você que está nesse desafio do HU, como é que você avalia essa questão da saúde no nosso país? Bom, Tarcísio, eu acho que a gente precisa começar de uma análise macro, né? Primeiro que nós estamos num país que está envelhecendo. Esse é um ponto importante, né? Nós temos um sistema de saúde que precisa dar conta de doenças crônicas degenerativas, umas doenças cardiovasculares tendo um grande papel tanto no sistema público como no sistema privado. Eu acho que não existe diferenças a priori em relação a isso, a esse desafio, né? Temos ainda que lidar com as doenças infecciosas, então a gente passou, o Tocalista trouxe aí o desafio da Covid. A gente pensava, né, que no século XXI a gente não teria esse problema para enfrentar, mas é sempre possível e a gente viu que são problemas reais, né? No Brasil, a gente tem um outro problema que é bastante importante, que eu coloco como algo que não é tão presente em outros países desenvolvidos do mundo, também, que é a questão da violência, né? A gente tem tanta violência por agressões, como também a violência, né? Os acidentes de tráfego, o trânsito, que tem um papel importante, um impacto grande na saúde da população brasileira.
E, por fim, ainda pensando muito do ponto de vista epidemiológico, né, a questão da saúde mental. Né? Nós somos um mundo hoje que precisa pensar a questão da saúde mental e não é um desafio só brasileiro. Nós temos uma juventude toda que tem problemas em relação... Na verdade, o problema da saúde mental está em toda a sociedade e a gente tem talvez um problema maior ainda na juventude. Né? A gente precisa resgatar e entender. Essa preocupação ela é muito importante. E é um desafio mundial, assim. Né? Tem uma situação que eu acho que é importantíssimo para a gente discutir em qualquer lugar do mundo, como, por exemplo, a situação dos Estados Unidos. Né? Nós temos uma epidemia de opioide nos Estados Unidos, né? Que mata 100 mil pessoas por ano, são as estimativas. 100 mil pessoas, para a gente ter um grau de grandeza, é o equivalente ao que morre de acidente de trânsito aqui no Brasil, que eu acabei de falar, junto com o que acontece de homicídio. Se somar tudo, por mais que a população dos Estados Unidos seja maior que a nossa, é cerca de 1/3 maior que a nossa, mas isso é um número impensável. Você não tem isso na Europa. E, basicamente, isso se dá por questões de saúde mental. Então, esses são desafios para qualquer sistema de saúde. Fazer isso com um cuidado da elevação dos custos, e aí no sistema público tem esse problema ainda é maior, e a questão da desigualdade. A desigualdade é um problema em si. A desigualdade social, a desigualdade de acesso, ela é um problema de saúde per si. Então, quando a gente está no sistema público, isso ainda se agudiza. Então, eu coloco esses como os principais problemas dentro do sistema de saúde brasileiro, acho que do Brasil como um todo. Calixto, na sua visão, assim, para a saúde suplementar, ela dentro desse contexto, né? Porque assim, a saúde suplementar hoje ela é responsável por grande parte da assistência à saúde no Brasil. Sim. Eu falo muito da Unimed porque Sim. É o sistema que eu faço parte e é o maior sistema de saúde, né, suplementar do Brasil. Temos muitas dificuldades, né? Nesses últimos anos, realmente, o envelhecimento da população também tem afetado demais a saúde, né? Os planos. A judicialização da saúde é outro tema que não se pode deixar de lado. Sim. O surgimento de novas patologias, como aí você falou nesses últimos tempos, o TEA, né? o autismo, né? Isso tem influenciado muito dentro do contexto da saúde suplementar. Ora, eu tiro pela Unimed João Pessoa que hoje nós temos aproximadamente 187 mil vidas em João Pessoa, na Grande João Pessoa, e tem mais aí umas 30 mil vidas do intercâmbio. Então, hoje a gente supera 200 mil usuários que a gente precisa dar esse atendimento com qualidade. Então, a gente precisa, além da gente reduzir custo, manter a qualidade assistencial, que é muito difícil, fazer mais com menos, reduzir os desperdícios, que hoje a gente sabe que os desperdícios de exames, do excesso de exame, é muito grande. Então, tanto na saúde suplementar como pública, né? Como pública. Sim. A saúde, quando eu digo a saúde suplementar, porque realmente esse fazer mais com menos impacta principalmente no usuário e no sistema Unimed, que é um sistema cooperativista, influencia também nos cooperados. Né? Então, a qualidade assistencial, a gente realmente precisa preservar isso, né? Dar uma qualidade, uma segurança de atendimento aos pacientes. E a gente sabe que existe um órgão regulador, que é a ANS, que regula o plano de saúde como se fosse um mecanismo realmente de auditoria, de fiscalização, um órgão de controle, e que os planos de saúde em si, eles precisam todos serem regulamentados e cumprir o que está escrito. Então, realmente fica muito difícil hoje manter um plano de saúde. Eu me lembro daquela... isso que você falou da ANS é importante, porque eu lembro que havia aquela época, né, de que as pessoas abriam um plano de saúde, né,
ficava com ele aberto 1 ano, 2 anos, depois fechava, os usuários ficavam... Isso. Mas hoje você não tem mais isso. Hoje tem a portabilidade, né, do plano. E também a incorporação dessas novas tecnologias, né? Tem que acompanhar, e isso tem um custo. E o dinheiro vem de onde? Né? Então, realmente, medicina hoje não é barato para você dar um atendimento de alta qualidade, de excelência, vamos assim dizer. Isso tem um custo e isso impacta muito realmente nos planos de saúde. Graças a Deus, a nossa Unimed João Pessoa, dentro da nossa região aqui, Norte-Nordeste, a gente vem mantendo, graças a um esforço hercúleo do nosso presidente, e não só dele, como de todo o CONAD, que a gente tem feito das tripas coração, e tem, nesses últimos anos, a gente é uma das poucas Unimedes do Brasil que não aplicou ainda o ProRata. Porque o ProRata, para quem não sabe, é um instrumento legal onde, quando a conta não fecha. Quando a conta não fecha, como os sócios acionistas somos os cooperados, quando tem a sobra, tem Divide. sobra. Quando tem perda, todo mundo divide. Então, graças a Deus, a gente tem mantido, né? E, assim, o nosso hospital, a gente vem acompanhando todas essas mudanças, esses avanços, com muita dificuldade, mas, enfim, eu acho que a gente, as pesquisas, né, e que a gente faz, o nosso NPS, que é uma ferramenta de avaliação do atendimento ao cliente, a gente tem mantido. Não existe hospital perfeito. Eu não conheço hospital no mundo que não tenha um pronto-socorro, que não tenha um conflito, né? Que, assim, enfim, a gente sabe que errar é humano. O erro acontece nos hospitais, e isso a gente tende a quê? Não usar a forma punitiva. A gente precisa, quando existe um erro, trabalhar para ver por que houve aquele erro, qual foram as barreiras que foram quebradas, para a gente entender que esse erro não se repita. Não se repita. Então, realmente, a saúde hoje suplementar passa por grandes dificuldades mesmo. E são poucos os planos hoje, João né, Pessoa mesmo, quantos hospitais privados nós temos hoje? Tirando o da Unimed. Não, você vê a nossa rede credenciada hoje, a gente reduziu. Vários hospitais privados fecharam em João Pessoa. Eu não vou aqui nominar, mas foram muitos, né? Muitos. E, assim, a gente sabe que... Se não fosse a Unimed, acho que a saúde suplementar... Olha, existem dois grandes marcos aqui em João Pessoa. Eu que tenho uma idade mais avançada, a gente sabe que houve o marco do hospital da Unimed antes e após a construção, o surgimento. E o outro, que foi muito bom também, foi o Hospital de Trauma. O Hospital de Trauma melhorou muito a saúde pública aqui do estado, que antes a gente sabia como era. Né? Então, houve esses dois marcos, e que fez também para os profissionais, não só para os usuários, mas para os profissionais terem um local bacana para se trabalhar, com todos os recursos, com uma mão de obra qualificada, né, com todo o parque de exame, de tudo. Então, é um local muito bom. Eu digo, não sei também porque eu sou unimediano doente, mas eu digo que o hospital da Unimed João Pessoa hoje, o Alberto Urquiza Vanderlei, é o maior e o melhor hospital privado do estado. Não tenho dúvida. Várias certificações. Ver um campinense falando isso já é uma grande realidade, né? É verdade. Mas, assim, na avaliação que eu percebi nesses comentários de vocês, lógico que a gente não consegue aprofundar num podcast um assunto tão complexo, né, com tantas situações aqui que foram levantadas, judicialização, novas tecnologias, a questão de novas doenças, envelhecimento da população. Então, assim, cada um daria um verdadeiro podcast para a gente falar. Mas, assim, a impressão que eu tive, na verdade, é que, na perspectiva de vocês, houve melhorias, né? A saúde suplementar. E aí, Calixto deu um grande exemplo, né? O surgimento do Hospital da Unimed aqui em João Pessoa, né, foi um grande upgrade, né, na assistência privada. E o surgimento do Hospital de Trauma público,
que resolver uma situação realmente da assistência do paciente politraumatizado, né, aqui na Paraíba, como tudo, né? E aí Campina Grande já tem o seu, Patos vai ter o Patos seu, já né? vai ter o dele, ou seja, o hospital universitário é um hospital terciário. Hoje a gente tem no hospital universitário transplante lá no... Temos transplante de córnea, né? Nosso hospital é um hospital terciário. E um dos grandes desafios, e eu espero que daqui a algum tempo a gente está colocando um outro marco divisor aqui, né, que o hospital universitário tem uma história importante e realmente ele precisa também avançar. Então a gente quer torná-lo também um marco. Temos transplante de córnea, nós temos também a parte da hemodinâmica. Agora é um hospital que efetivamente ele precisa, esse é um dos grandes desafios, Tarcísio, de, de melhorar, né, ampliar a sua capacidade de fazer alta complexidade, porque esse é o papel dele dentro do Sistema Único de Saúde. Nós temos os melhores profissionais da Paraíba. E nós estamos trabalhando para ter uma estrutura cada vez melhor, né? E trabalhando isso junto com o Sistema Único de Saúde, sentando com gestores para identificar. Nós, por exemplo, o Hospital Universitário ele não tinha habilitação de cirurgia oncológica. A gente está entrando para solicitar a habilitação de cirurgia oncológica. Nós pretendemos, né? Temos habilitação de cirurgia cardíaca, mas não estamos realizando. Então vamos. Mas já realizou muitas. Já realizou muito e a gente tem que reativar a parte de oncologia também, como bem coloquei aqui, porque esse é o papel do hospital, né? E como diz o nosso colega médico, né? Como dizia nos seus livros, Guimarães Rosa, né? A gente precisa ter coragem, porque a vida cobra da gente coragem. E esses desafios que tanto eu quanto o Dr. Calixto estamos colocando aqui estão sobre os ombros de todos os gestores dos sistemas públicos e privados. Só que a gente se apaixona por isso, entende nosso papel e talvez essa profecia aí do Guimarães Rosa, que coloca a necessidade da gente ter coragem na vida, a gente termina incorporando. Assim, a questão da automação, inteligência artificial, essa tecnologia que vem trazer realmente uma mudança disruptiva mesmo dentro da medicina, né? Como é que ela está chegando lá no hospital universitário? Tarcísio, a gente tem um maior interesse em discutir inovação dentro do hospital universitário. Nós estamos num processo de transformação ainda invisível do hospital, porque é claro que com todos os desafios que foram colocados aqui, a gente tem que buscar novas soluções, né? A gente colocou aqui a situação dos custos. Como é que a gente vai analisar custos? Como é que a gente vai ter protocolos clínicos eficientes, baseados em evidências? Porque não é só o custo que aumenta. Existem muitos estudos mostrando, né, que as ações desnecessárias, que a gente chama aí de prevenção quaternária, né, as ações desnecessárias, elas aumentam o custo de vida, na verdade. Porque você tem aumento da resistência microbiana, você tem uma série de outras ações que terminam gerando consequências para os pacientes e para os custos, que são desafiadoras para qualquer hospital. Sem inovação, a gente não vai conseguir resolver esse problema. Né? Então, dentro do hospital universitário, o que nós temos feito? Aproximando-se com a universidade, né? Muito integrado com a gestão da professora Terezinha, né? Que fez a professora Terezinha, a professora Mônica, que escolhe o superintendente do hospital, e a gente assumiu esse compromisso com ambas, de estar junto da universidade. Então, hoje, a gente tem dentro da universidade engenheiro de produção discutindo, a gente está discutindo com o pessoal da engenharia mecânica, a gente está discutindo com o pessoal da engenharia elétrica. Nós queremos ter internet das coisas dentro do nosso hospital. Estamos fazendo projeto nessa área. Nós seremos o primeiro hospital da rede EBSER para implantar o AGHU-11, que é o sistema, o prontuário eletrônico, que agora está certificado pela Sociedade Brasileira de Informática Médica. Então, a gente está claramente querendo trazer essa pauta, porque isso é essencial. Nós somos hospital-escola. Você falou uma coisa que eu ia comentar agora, ou seja, a dificuldade, e Calixto, quando comentou assim, que só perde, né? Ou seja, é mais fácil você administrar, gerir um aeroporto do que um hospital. Em complexidade, né? Eu imagino né, assim, um hospital universitário que ele tem um perfil terciário, mas ele tem um outro perfil que é a parte da formação. Sim. Né? Ou seja, lá ele recebe alunos de enfermagem, de medicina, de farmácia, todas
profissões da saúde, né? E ele tem que lidar com esses dois lados. Ele é assistencial, mas ele é formador também. Então, fica mais complexo ainda essa questão de administrar um hospital universitário, onde a gente tem que fazer ele resolutivo, mas não pode deixar a parte da formação de lado, né? Eu acho que não é nenhum. É complexo, mas é um desafio bom. E, na verdade, a compreensão que eu tenho, Tarcísio, que isso, na verdade, é uma vantagem potencial, né? Hoje, nós temos alunos desses cursos, eles vão passar lá, aluno da gestão pública, aluno da administração, aluno do desenvolvimento de materiais. Todos esses alunos estão sendo convidados. A gente tem feito discussão com os alunos do doutorado sobre melhoria da gestão pública, gestão de contratos dentro do hospital. Nós estamos investindo em tecnologia da informação para dentro do hospital, e essa é a fortaleza da universidade, né? E estamos avançando nesses processos. Vamos buscar desenvolver. Aí a gente vai concorrer a um edital, não sei se a gente vai ganhar ou não, para ter uma antena 5G dentro do hospital, para automação de processo, para a gente discutir formação em ambiente virtual dentro do hospital universitário. Nós temos um centro de simulação belíssimo dentro do hospital universitário. Nossas salas de aula estão integradas com televisão, nós vamos querer conectar. O centro cirúrgico nosso já vai ter câmera para conectar a sala cirúrgica com as salas de aula, com todo o cuidado relacionado à LGPD, para que não haja exposição dos pacientes, mas trazendo para os alunos, para os residentes, a opção de estar fora do bloco, mas né? Mais acompanhando, tendo a potencialidade de fazer isso, né? De forma a não também colocar em risco os pacientes. Você imagina que um hospital universitário também aumenta o número de pessoas que circulam dentro do bloco cirúrgico, dentro da UTI, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, para ter a questão da segurança do paciente. Então, esses desafios tecnológicos, eles estão ali todos os dias, mas eles, diferentemente de nos deixarem acomodados ou incomodados, eles nos dão gana de ir para cima mesmo. Estamos discutindo botar higrômetros inteligentes, relógio de medição de eletricidade inteligente nas áreas do hospital, para a gente identificar, por exemplo, consumo de água, consumo de energia, a partir de variações do consumo de energia e do consumo de água, identificar possíveis vazamentos, acionar a manutenção. Toda a manutenção da gente está num sistema chamado Arquimedes também. Gestão do bloco cirúrgico, gestão de espaço, integração de todas essas informações, usar tecnologias também. Tem na palma da mão ali todos tudo. As áreas, né? A ocupação dos meus leitos do hospital hoje... Tem quantos lá? Nós temos hoje 168, porque a gente está em reforma. Mas todas as vagas do hospital estão conectadas no prontuário eletrônico, e eu tenho eles ali no meu celular. Então eu sei que horas vaga o leito pelo sistema no meu celular. Se foi dado alta, se não foi dado alta, tempo de permanência. A gente está desenvolvendo essas ferramentas de gestão para a gente ter um hospital diferente. E essa diferença na inovação, na inteligência, tem feito que a gente tenha uma melhoria da eficiência. E nós vamos terminar o ano com 40% a mais de produção ambulatorial, com a mesma estrutura. Em setembro, nós já conseguimos a maior produção ambulatorial da história do HU, no final de setembro. E nós vamos fazer 200 mil procedimentos a mais. Eu fui aluno ali, acho que todos nós fomos, né? Uhum. Era uma confusão aqueles ambulatórios ali, viu? Aquelas fichinhas... Faz muito tempo. Faz muito tempo, né, cara? Mas é uma experiência. E na Unimed, essa questão da inteligência artificial, da automação, a gente teve a convenção da Unimed aqui, né? Isso. E a gente... Fui testemunha da primeira cirurgia, né? Olha, inovação e transformação digital é um caminho sem volta. Não tem discussão, né? Lá no Hospital da Unimed, a gente realmente evoluiu muito. Nosso prontuário eletrônico é do sistema MV. Uhum. Hoje a gente tem um command center que fica dentro lá do hospital, onde todas essas informações que o Alexandre falou, tempo de espera, giro-leito, atendimento do plano, a gente tem hoje essas informações online. Uhum. Então, nós temos tudo isso online. A Unimed investiu também no centro da nossa TI. Então, ali na escola que fica ali atrás do
Hospital Alberto Kiss, hoje a gente tem ali um centro de pesquisa com vários, né? Lá tem um time de alta performance em TI que hoje eles já estudam, já organizam até startups, né? A gente hoje tem ali como se fosse um laboratório, Olha, né? Que já funciona bem e o futuro está ali. Temos também a telemedicina, hoje a Unimed já faz a telemedicina. Também temos o a aplicativozinho turma disse que a Covid não trouxe coisa boa, mas trouxe, né? trouxe. Nós médicos, fomos, Para a medicina, coisa boa, nós porque a gente teve médicos, que avançar nesse campo. nós médicos fomos para a telemedicina lá atrás, como os motoristas de táxi, os taxistas foram para o Uber. Não, ninguém aceita, não vamos aceitar. E a gente, você se lembra que o CFM botou uma resolução contra a telemedicina. E veio a pandemia, demoralizou tudo, e hoje a telemedicina é essencial. A gente trabalha com a telemedicina. Nossos leitos, a gente também tem um controle de beira-leito, então toda a prescrição médica é feita pelo beira-leito, com código de barra. Nossas OPMS também no centro cirúrgico, a gente já sabe todo o trajeto dela, desde quando ela entra pelo hospital, é bipado o sistema, e a gente tem todo esse rastreamento de OPME, né? Nossa auditoria também hoje, ela já usa inteligência artificial em alguns casos, né? E a gente sabe que a auditoria, ela acompanha e ela monitora todos esses procedimentos de autorização, de tudo. Então, isso tudo é feito já automatizado. E em breve, vamos ter aí a plataforma robótica. A plataforma robótica tem um custo, mas é outro caminho sem volta. Não dá hoje para a gente discutir. Essa plataforma robótica que você vai dizer assim, quando vem na minha cabeça, vem assim, o cirurgião está aqui e está operando a outra pessoa em outro local. Na Unimed vai funcionar desse jeito? O paciente está aqui e opera uma pessoa lá em Patos? Não? Olha, a gente fez a primeira cirurgia com internet de baixo custo, Foi. né, com uma distância acima de 3.000 quilômetros. Né? Então, a plataforma estava aqui, o cirurgião estava aqui no centro de convenções e o porco, o animal, o suíno, estava em Curitiba, né, numa escola lá. Então, isso aí foi feito. A plataforma robótica hoje, existem alguns procedimentos cirúrgicos que não se discute mais. É a mesma coisa de você operar uma colecistectomia hoje sem ser por videolaparoscopia. Então, a próstata hoje já é a cirurgia de ouro, né? A cirurgia abdominal também. Para tu ter uma ideia, está se fazendo transplante capilar com cirurgia robótica. É impressionante. É impressionante. Então, mas isso tem um custo. A plataforma tem um custo e o pior, os insumos, que é tudo dolarizado, é tudo em dólar, né? E assim, a Unimed João Pessoa fez uma parceria com vamos assim dizer, um time da China e essa escola também, que é formadora em Curitiba, e o nosso pensamento do presidente é a gente ter um centro formador de cirurgião robótico aqui em João Pessoa. Eu vi doutor Augusto e doutor Maurílio Isso. fazendo... Isso. Então, enfim, a cirurgia para cirurgia bariátrica, então, enfim, é outro caminho sem volta. Não outro caminho sem volta, né? Então, Mas assim, não pode ser, eu me lembro que foi colocado, inclusive, lá na palestra, na convenção, quando você estava debatendo isso e se fez essa demonstração, de que você tem que ter o cirurgião do lado, né? Existem diretrizes e pré-requisitos para se operar a cirurgia robótica. Tem todo um treinamento que o cirurgião passa, não é da noite para o dia que você se diz cirurgião robótico. Então, tem todo um treinamento, tem toda uma sequência, né? E você é avaliado depois para você estar, vamos assim dizer, autorizado, você está capacitado para fazer a cirurgia robótica. Tem muito questionamento, mas a necessidade é prioridade agora, porque tem outras prioridades, principalmente num ambiente cooperativista, né, que a gente tem, que, enfim, honorário médico, né, tabelas defasadas, né, e outras prioridades, mas, enfim,
tem que dar o pontapé, tem que Sexta-feira destacar. passada teve a primeira cirurgia no hospital público aqui, o SUS, né? O Hospital Laureano realizou. Não, o Laureano hoje já faz 3 a 4 cirurgias robóticas por dia. Aí se pergunta, né, quem não entende, quem não é do ramo, e esse robô se paga? De início não vai se pagar, óbvio. Mas com o tempo, principalmente na saúde suplementar, por enquanto não consta no rol da ANS. Mas vai chegar a liminar judicial, por exemplo, para uma cirurgia de próstata, que hoje a gente já tem liminar, e manda o nosso doente ali para Recife. A quantidade de liminar que a gente já apagou, e é porque a gente tem uma parceria lá com o Hospital de Recife, eu acho que já dava para comprar um robô. Então, Todos os hospitais têm que caminhar nesse sentido. Tem que caminhar nisso. Eu me lembro, em 1993, um congresso de cirurgia do CBC, no Rio de Janeiro, eu vi a primeira videolaparoscopia, uma colecistectomia, apresentada lá por vídeo por um chileno, que eu olhei em 93. Aí o doutor Fernando Ramalho estava do lado de mim e disse, sabe quando é que isso aí vai chegar lá na Paraíba? Nunca. 2 anos depois, o congresso foi em São Paulo, em 1995. Então, já tinha vários cases, já tinha várias apresentações. Aí ele olhou para mim e disse, quem não aprender vai ficar fora. Então, a cirurgia robótica também, quem não se atualizar, quem não se capacitar, vai ficar fora. E essa história de robô, inteligência artificial, quando a gente estuda e quando a gente lê, diz o seguinte, o robô não vai substituir o ser humano nunca. Agora, o ser humano que não aprender robótica e inteligência artificial vai ficar para trás. De quem substituído pelo aquele que vai sabe. ser substituído pelo aquele que sabe. Então, gente, é um novelo de lã que quanto mais você puxa, os custos aumentando e a gente tem que acompanhar. Né? E atacar aquele local, aquele ralo, né? Como a gente falou aqui, solicitação de exame necessário. Eu chamo isso. Né? Existem estudos aí na literatura que dizem que cerca de 60% dos resultados dos exames que são solicitados, eles são normais. É maior, Tarcísio. É maior. Eu digo a você que hoje beira os 80% a 90% dos exames. Porque hoje alguns colegas fazem a medicina defensiva. É muito mais fácil hoje você, num pronto atendimento, pedir uma tomografia de tórax do que você auscultar o doente. Porque ali você tem um laudo, você está ali acobertado. Agora, o que é que se tem que implantar? Os protocolos. Porque não se concebe mais um doente chegar num pronto-socorro e cada um atender do seu jeito. Acabou-se. Então, é o protocolo institucional. Nós temos 8 protocolos institucionais lá no nosso hospital. Né? Então, tem que se seguir o protocolo. Então, onde todo mundo atende do mesmo jeito, a chance de você errar e ter um desperdício, pedir mais ou menos exame é mínimo. Então, hoje, a gente vai ter agora, em breve, para você ter uma ideia, protocolo de enxaqueca, cefaleia, hipertensão, dor abdominal, porque tem que a gente tentar reduzir os custos e normatizar um atendimento de excelência e qualidade. Perfeito. Na verdade, assim, a gente já falou sobre essa pergunta, como é que vocês avaliam a assistência à saúde em João Pessoa. Na Paraíba a gente até já comentou aqui, né? Então, não há. Uma outra coisa importante que os hospitais estão investindo muito, eu sei que o Hospital Dona Med investe bastante, mas eu queria saber também se no setor público também é visto dessa forma. A questão das certificações, até que ponto essas certificações trazem benefícios para a saúde no setor público e no setor privado, assim, porque quem faz essa certificação, ela tem que ser uma instituição séria, não é? Você ter certificação que não tem. Sim. Então, assim, Alexandre, o hospital, o HU, ele tem certificações obrigatórias em algumas áreas, né, a questão da segurança do paciente. Lá, quem faz essas avaliações? No setor público, a dinâmica é um pouco diferente. Né? Em algumas áreas, acabei de falar aqui sobre o nosso prontuário eletrônico, que foi certificado pela Sociedade Brasileira de Informática Médica.
mas a gente não tem aquele padrão de certificações dentro do que tem na Unimed, todas essas certificações que tem nos hospitais privados. Entretanto, né, a gente coloca sobre a mesma égide, assim, é muito importante que a gente faça avaliação, que a gente certifique-se. Nós temos algumas coisas, tem um selo EBSER, na verdade, que é uma certificação interna, que avalia alguns processos, e a gente precisa avançar nesse sentido. O Ministério da Educação, você disse que o curso de medicina, o curso de medicina recebeu a certificação. É verdade. Também tem você acabou de me lembrar que tem também a certificação dos hospitais de ensino, que tem uma série de parâmetros, né? Então a gente tem... Foi nota 5, né? O nosso curso foi nota 5, isso é a classificação do curso. E existe dentro, né, você bem lembrou, dentro do Sistema Único de Saúde, a certificação de hospital de ensino, que também tem uma série de critérios, eles foram agora revistos, e a gente deve passar por análise agora. O ENAD, né? Aí é dos alunos, né? Do hospital, a gente faz a certificação do hospital como hospital universitário. Aí vê quantidade de residências, alguns indicadores de saúde, comissões implantadas, enfim. Tem tem a certificação do hospital de ensino, acho que é uma que tem dentro do Sistema Único de Saúde, mas realmente a gente tem poucas dentro do setor público, né? E o que a gente tem mais, e eu acho que precisa incorporar melhor, é a questão da avaliação e monitoramento dentro da gestão pública. Na verdade, dentro de qualquer gestão, nós temos um sistema complexo, como o doutor Calixto colocou aqui, imprevisível, porque a medicina ela é cheia de incerteza. Acho que uma das grandes questões que estão relacionadas a uma boa prática médica é como eu lido com a incerteza e a tomada de decisão. E o recurso, ele é finito. Tem que caber no bolso. Recurso finito, impactos das decisões, porque a gente tem, doutor Calixto, eu dou aula de epidemiologia, faço parte da epidemiologia clínica. A gente dimensiona muito aquilo que a gente faz, mas a gente não dimensiona muito aquilo que a gente não deveria fazer, porque leva a decisão errada. Porque a gente está na ideia na medicina defensiva sob uma perspectiva. Veja, quando eu pego e defensivamente passo antibiótico, aparentemente eu me resolvi. Mas boa parte das infecções, por exemplo, da amígdala de vias aéreas superiores, elas são virais. Quando eu passo um antibiótico para isso, eu estou aumentando a resistência bacteriana. E nós vamos ter um problema de resistência bacteriana gigantesco. Acho que é um grande problema. Já tem, né? Que já tem. Depois do Covid, né? Então, a gente tem uma situação, e muito provavelmente isso foi causado por essa irracionalidade no uso das questões. Então, não é só um custo financeiro. É um custo de perda de opção. É um custo de você perder tempo com questões que não vão ajudar a tratar o paciente no momento certo, que vão gerar ansiedade, que vão superlotar o sistema e que vão gerar transtornos lá para frente, porque nosso sistema é finito. Veja, se eu tenho paciente fazendo cateterismo ou fazendo qualquer coisa de forma desnecessária, na hora que eu tiver que fazer uma angioplastia de urgência e se a sala estiver ocupada, eu vou perder um coração, eu vou perder uma vida. Veja como essas decisões estão no nosso cotidiano. E a gente precisa, né, manejar com isso. Então, avaliação e monitoramento é tudo. Eu não consigo conceber qualquer gestor, e nós mesmos na nossa vida, não avaliarmos, porque você não avalia aquilo que você não consegue medir, né? O que não mede, você não consegue... Vivemos de incerteza. O que você não controla, você não consegue Dentro medir, de um pronto-socorro, qual é a certeza que a gente tem? A gente tem que manejar isso. E como é que a gente vai aprender? E tudo muda. Então, se eu não consigo fazer avaliação e monitoramento, a gente toma a decisão, com certeza o doutor Calixto passa por essa mesma situação, na melhor das intenções. Só que, às vezes, o que a gente pensou na teoria, prática funcionou diferente. O cenário é dinâmico. O cenário é dinâmico, se eu não avalio, se eu não monitoro. Até as próprias certificações, eu acho que tem que passar por isso também. Avaliações periódicas e tudo, porque o critério muda. A avaliação, ela também distorce um pouco quem a gente é. Se eu começo a ser avaliado de um jeito, se eu começo a ser avaliado só pela roupa que eu uso, eu vou começar a me vestir melhor, mas talvez eu deixe de estudar.
Se eu consigo ser avaliado pelos critérios clínicos ou pela minha capacidade técnica de estudar, de operar, por exemplo, já muda a minha avaliação. Porque aí eu vou me dedicar a fazer aquilo ali. Então, esse sistema de certificação e avaliação, e esse desafio da gestão, eu acho que são os mais fulcrais assim, nesse debate que a gente está tendo aqui, sabe? Sem dúvida, o desafio, né, de você administrar, ser um gestor, né, é você lidar, né, com essa incapacidade que vocês com certeza veem de controlar tudo. A gente queria controlar tudo, mas não controla tudo. Eu agora particularmente, eu sou um entusiasta de certificação. Eu acho que não é um custo. Quando você leva uma certificação, é um investimento que, né, você faz. Certificação hoje, acreditação, é o que se discute. A própria ANS estimula hoje não só os hospitais, mas também as operadoras de plano de saúde se certificarem. Porque é diferente você estar num hospital que todo mundo fala a mesma língua, todo mundo segue os mesmos protocolos. Essas avaliações, elas podem ser trimestrais, semestrais, né? Então, a empresa certificadora, ela também passa por um crivo para ter o selo, né, de certificadora. Então, enfim... eu tenho como exemplo, tem muito colega que ainda critica, sabe? Para que acreditação? É muita burocracia, é muito papel. Mas quando você está como paciente, aí você tem que ver. Eu digo que o nosso hospital da Unimed é onde nós somos atendidos, é onde nossos familiares estão lá. Então, existe a coisa chamada empatia. O que eu quero para mim, eu tenho que querer para o nosso usuário. Quando nós estamos do outro lado, como pacientes, a gente quer que tudo funcione, que a medicação seja certa, na hora certa, na via certa, no tempo certo, que a cirurgia seja feita no local correto, tudo certinho, que o antibiótico seja feito, que a hora do internamento seja, que a vaga... Então, a gente quer que tudo esteja redondo. E tudo limpo, né? Tudo limpo. E eu tirei isso na pandemia. Na pandemia, nosso hospital, ele teve o grande resultado que teve, na pandemia, a gente virou referência na região. Veio paciente de todo canto, do interior, de outros estados para cá. Por quê? Porque recentemente, antes da pandemia, meses antes, a gente tinha conseguido a certificação QMENT. Então, todo o nosso plano de contingência, de expansão de área, de desastre, de tudo, a gente sabia. Estava preparado. Então, quando chegou a pandemia, que a gente teve que expandir leito de UTI, leito os 3 Es, equipamento, equipe e espaço. Os 3 Es. Então, a ferramenta Lean. Então, todo mundo é como um time ali de futebol, soube jogar na sua posição o melhor. Então, realmente, a gente se deu muito bem porque a gente tinha um time assistencial que estava preparado para aquele desastre, para aquele sinistro. Então, foi uma grande vantagem o nosso hospital ter. E a gente virou referência que os nossos protocolos, a gente fazia os protocolos dos outros hospitais da cidade, inclusive da rede pública, e ficavam esperando a gente divulgar o nosso protocolo para eles seguir. E nosso protocolo, Tarcísio, mudou nada menos que 14 vezes. Faz corticoide, aí no outro protocolo tira o corticoide. Transfusão de plasma. Transfusão de plasma. Então, enfim, porque a gente tinha um link com Recife, com os hospitais de fora, né? Hong Kong, São Paulo. Então, o que acontecia em Recife ia acontecer aqui 15 dias depois. Era incrível. Então, o que estava acontecendo lá, a gente já sabia que 15 dias a gente vinha. Então, a gente aprendia com eles e assim a gente foi. Então, hoje, o nosso hospital, a gente preza por certificação. A principal nossa é o QMENT, que nós somos diamante. Temos também a certificação dos nossos visitadores hospitalares, os médicos hospitalistas. A gente tem um selo da Sobrame. Nossas UTIs também são certificadas. A gente teve recentemente a certificação do IBSP, que é o Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, no nosso protocolo de TEV.
né? Nossa comissão de pele é selo também diamante, né? Os órgãos avaliadores. A Agevisa daqui, recentemente, deu para a gente também um título de um hospital que preza pela segurança do paciente. Então, enfim, nós temos várias certificações que, no contexto, eu acho que traz resultado. Traz resultado. É né? como se fosse assim as auditorias que vão acontecendo dentro dos processos, né, para garantir, Sim. né, a eficiência, né, daquele hospital, daquele, né, centro cirúrgico, olha, CME. Eu sempre digo isso em toda entrevista que eu dou, toda palestra que eu faço, eu digo que a melhor palestra que eu assisti em minha vida, faz uns 12 anos, foi em São Paulo, de um holandês, eu não lembro o nome dele, mas esse camarada deu uma palestra de 1 hora. Ele foi durante 30 anos piloto da American Airlines na ponte aérea Nova York, Paris, e se aposentou. E foi convidado para ser diretor de um hospital do interior do estado de Minnesota, lá nos Estados Unidos, e ele aceitou o desafio. E ele escreveu um livro dizendo que como ele ficou impressionado como é que uma mala saía de Nova York para Paris e Paris para Nova York com tanta segurança, mais do que um paciente que saía do centro cirúrgico, do apartamento da enfermaria para o centro cirúrgico e voltar. E estudos provam que de cada 10 pacientes que se internam, 3 vai ter algum dano. Vai ter algum erro, ou uma medicação errada, ou vai levar uma queda, ou vão operar o lado errado, ou vai ter algum incidente. E não vão descer na hora errada da cirurgia, sobe. E não é porque o ser humano queira, que ninguém sai de casa. Hoje eu vou sair de casa, vou dar o plantão, eu vou fazer 2 danos. Não, é porque é humano. Isso foi um livro, né, que mudou toda a aviação. Aquele acidente que houve daqueles 2 aviões naquelas ilhas de Tenerife foi o maior acidente aéreo do mundo e os 2 aviões estavam no chão. Um bateu no outro. Então, a partir daí, foram ver os conceitos de segurança da aviação, dos checklists e tudo. Então, esse professor holandês, na palestra dele, como ele foi comandante, ele dizia que o checklist é obrigatório e quem faz na aviação é o comandante. Porque se der errado, ele vai. Ele está dentro da coisa. E a gente vê muitas vezes que na medicina, na cirurgia, há uma terceirização de responsabilidade do cirurgião, né, com o paciente. E ele dizia que nos casos da aviação, o pai de família não volta para casa. E na medicina, na cirurgia, o pai de família volta para casa. O doente é quem tem sofre às o vezes dano. E outra coisa, erro e evento adverso nos hospitais, não só do Brasil, do mundo todo, é uma endemia silenciosa. Se um avião caísse toda semana, Tarcísio, morrendo 300 pessoas, você andava de avião? Não. Então, os órgãos iriam fiscalizar, mas saber por isso que quando cai um avião, cai um helicóptero, uma comoção. Né, e todo mundo vai saber por que caiu. É uma comoção. Quando acontece um erro, seja no hospital público ou privado, tudo, né, aquela corporativismo, mas, Tarcísio, a turma quer esconder o que foi que aconteceu. Todo dia morre milhares de pessoas no mundo inteiro por erros e danos ao paciente. Então, é uma morte silenciosa. Já existe um trabalho que estão querendo criar, feito a ANAC e a ANS, uma agência de segurança do paciente. E já tem no Senado, não sei se é uma PL que assim chama, que vai obrigar a todos os hospitais tratarem de segurança do paciente com indicadores. Nós mesmos, por exemplo, o hospital da gente, ele faz parte de uma plataforma da ANS, né, que se chama Programa Qualis. Então, lá tem vários indicadores assistenciais que a gente presta conta com eles. E a última vez que eu estive em São Paulo, a única unidade que a gente, como alta complexidade, não tinha era uma unidade de queimada. O restante, nosso hospital preencheu todos os requisitos. Fazer transplante,
alta complexidade, cirurgia neurológica, ortopédica, né? Tudo a gente tinha, só não tinha essa parte da UTQ. E na ANS, a ANS hoje, ela fiscaliza os hospitais, né? A gente também tem esses indicadores, né? Que a gente segue fora a Unimed Brasil. Segunda-feira agora a gente vai ter uma auditoria presencial da Unimed Brasil. Eles estão vindo, vão ficar 3 dias lá no nosso hospital aqui, olhando o documento, os processos, verificando in loco se a gente está fazendo o que é predeterminado pela Unimed Brasil. Então, a gente vive de auditoria. A gente vive. Que é um mecanismo importante, E né, é bom. para garantir. E aí, quando se faz estudo, se faz pensando no paciente, no resultado final, que do hospital é a vida do paciente. É o bem maior. É o bem maior. Essa história, antigamente se dizia, o cliente sempre tem razão. A frase mudou. Hoje é o cliente é a razão. Essa é a verdade. Bom, a gente vai caminhando aqui para o nosso final da nossa, não chamo nem de entrevista, do bate-papo, né? E a gente... Por mim, bate-papo aqui. Eu gosto dessa conversa. Vamos conversando. Mas vamos marcar outro dia para a gente voltar, né? Para continuar esse nosso... que eu chamo até de troca de experiência entre o público e o privado, né? E aí o sindicato se coloca como um campo, e por isso que aqui a gente é o CIMED, aqui se fala de tudo, a gente já trouxe todo tipo de assunto aqui, esse estava faltando, e eu achei importante trazer visões de lados que, na verdade, não são opostos, que se complementam, né, nessa questão. Você falou, e ele também complementou, da parte do HU, da formação acadêmica. Isso é importante. Olha, recentemente, nós temos 2 residências médicas que funcionam lá no nosso hospital. Tarcísio, o que melhorou a parte que eu digo de um ambiente acadêmico, de estudo, todo mundo procura estudar mais. Discussão de caso, né? Os traces clínicos, né? Que são feitos na beira do leito com os pacientes, na UTI. Às vezes eu passo lá, está sentado eles discutindo. Rapaz, eu acho isso bacana. O ambiente estudantil de formação é muito importante. E a Unimed ganhou muito com essas 2 residências. E vem outras residências aí, viu? Já está, né, em planejamento. É importante, porque assim, com a quantidade de alunos que estão saindo das faculdades médicas, e aí eu escrevi até um artigo tá na Federação Médica Brasileira, falando dessa questão do crescimento das escolas médicas, das qualidades das escolas. Que é muito bacana. É um outro podcast, mas assim, quando a gente tem instituições sérias, né? Eu venho do HU lá, né? Com toda a dificuldade que a gente teve há 30 anos atrás, eu sou mais ou menos da época de Calixto. Eu tenho 30... Né? Eu estou com 32 anos de formado. Eu tenho 35 anos de formado. Né? Então, assim, eu sei que as universidades federais, com todas as dificuldades de financiamento, de gestão, elas ainda são grandes formadoras, se não são as melhores. Tem universidades privadas muito boas, mas, infelizmente, a gente teve um processo de abertura indiscriminada de escolas que formam, infelizmente, colegas que vão aprender depois que estão formados. A verdade é essa. Assim, recentemente eu li um artigo que nossa geração, quando eu digo nossa, quem tem 50, 60 anos, foi a geração que teve mais transformação no mundo. É verdade. Que a gente pegou computador, internet, celular, mudança que a gente não tinha. Eu estudava o curso por livro, anotando a aula lá no quadro negro. No quadro negro. Eu morei um tempo em São Paulo, que eu fui fazer meu internato, aquela coisa. Eu ligava para casa no orelhão da porta de onde eu morava, todo domingo a cobrar. Então a gente estudava. A gente tem uma experiência muito grande. Nossa geração, nós somos uns campeões, porque foi muita mudança na vida da gente. Não sei tua idade, mas eu digo, a mudança foi enorme. Alexandre é novo. Agora é novo, mas tem uma experiência muito grande. Né? E é importante, assim, pessoas bem jovens terem essa experiência, porque vão passar isso para esses novos que estão chegando. Gente, o papo é excelente. Eu vou, infelizmente, ter que encaminhar para o final, mas antes de fazer o fechamento desse nosso bate-papo, nosso podcast, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta própria do sindicato, própria do
do nosso viés, assim, de defesa da categoria médica, né? Então, assim, como é que é tratado, né, dentro da Unimed, apesar de eu ser até cooperado também da Unimed, mas na visão de vocês, a política, né, para a questão dos recursos humanos, e aí médicos, né? Como é que a Unimed está tratando o seu cooperado? E dentro do HU, eu sei que você tem lá não é um problema, mas são dois corpos clínicos, né? Você tem os que são seletistas, né, da EBSER, e você tem um RJU que são os estatutários da universidade. Como é que está essa política de vocês para esses médicos que trabalham nos hospitais? Eu começo? O sistema Unimed, você sabe, é uma cooperativa. Antigamente, até a pandemia, só se trabalhava no hospital médico cooperado. Veio a pandemia e, infelizmente, alguns cooperados tiveram que Pela sair idade, pela pela comorbidade? idade, comorbidade, outros pelo próprio medo mesmo. Então, a gente, pela primeira vez, usou os não cooperados. Em forma de quê? PJ, todos eles. Né? Então, hoje, a gente tenta valorizar o cooperado que trabalha no hospital e tem os que não trabalham. Então, a Unimed operadora, ela vê o conjunto. Então, ela não pode, né, diferenciar o tratamento que dá em termos de remuneração, de melhorar as tabelas, remuneração. Então, existe um grande trabalho que está sendo feito há mais de um ano, que se chama a adequação da performance dentro de todos, tanto os cooperados que estão fora dos hospitais, como os que estão dentro. Então, isso é uma coisa lenta. Eu fui a Sorocaba há 2 anos atrás, né, 3 anos atrás, a gente foi lá copiar o modelo da Unimed Sorocaba. E olha que a Unimed Sorocaba, ela é rica, é uma Unimed topada do interior ali de São Paulo, e eles demoraram quase 3 anos para eles implementar. Aqui a gente começou com muita dificuldade, certo? Hoje eu reconheço até que eu sou plantonista também. O povo esquece até que eu sou plantonista e vivo também da remuneração. Defasou as tabelas, hoje a gente tem as tabelas defasadas, né? Existe hoje um grande trabalho para ver como é que a gente melhora essa remuneração médica. Então, a performance é uma ferramenta que está sendo implantada, né, que você, para ter um aumento, você vai ter que preencher alguns pré-requisitos, alguns indicadores. Né? A gente não pode dar um aumento linear, que a gente sabe que tem colega, tu sabe disso, tá certo? Tem, né, colega difícil, que dá trabalho, colega que não cumpre as diretrizes. A Unimed tal paga uma tabela X, tem prorata todo mês. Pois é, então eu escuto até, sabe o quê, Tarcísio? O colega dizer, é melhor dar logo prorata, porque dá 30% de aumento, pega todo mundo, pega a diretoria, pega quem não trabalha, pega quem trabalha, e depois dá um aumento de 30 e tira o prorata no final do mês de 30, né? Não sei. É falta de visão. Um pensamento que assim, gestão, né? A meu ver, é muito difícil a gente... Não, mas tem Unimed que está pagando mais do que aqui. O serviço público hoje paga melhor do que aqui. A gente não tem fontes de receita. A nossa receita qual é? A única receita que a Unimed João Pessoa tem qual é? É a venda de plano de saúde. Que isso tem sido feito, olha, trabalho bem feito e muito bacana. A gente saiu de 140 mil vidas, hoje a gente tem quase 190 mil vidas. É a maior receita. Em sua casa, ou você aumenta a receita ou diminui os custos. Diminuir os custos é luta. Para a gente diminuir custo, mantendo qualidade assistencial, fazer mais com menos, foi o início aqui do nosso podcast, né? Retendo, a gente instituindo as coisas. Então, enfim, o que é que a Unimed tem para o cooperado? A gente tem uma parceria agora que vai iniciar um plano de educação continuada com todos os plantonistas, uma parceria com
American Heart, né, que a gente está vendo já tá finalizando. E anos atrás a gente teve parceria também com o Sírio Libanês, que a gente capacitou muita gente. E a gente tem, né, tem cursos, tem uma parceria com o Sescop, que faz todos esses Nosso cursos. amigo André, né? Pacelli ajuda bastante. André Pacelli parceirão. É um parceirão. Temos a Faculdade Unimed também, que tem vários cursos. A Faculdade Unimed tem mais de 1.700 cursos à distância, né? Então, cabe também ao cooperado se interessar por se atualizar, né? E em termos de remuneração médica, tem o projeto com toda a dificuldade. Eu acho que foi uma promessa de campanha do nosso time, que a gente ainda não conseguiu implementar em 100%, e eu acredito que a gente vai conseguir isso a curto prazo, porque não é da noite para o dia. Não é. Então... Primeiro tem que ter a consciência do cooperado, tem que fazer a parte dele, né? Na hora que você diminui solicitação de exame desnecessário, na hora que caneta do doutor é, né, muito importante. Passa a operar com o material que a Unimed oferece. Isso tudo vai sair daquela pizza que é chamada OPME SADT, e a economia aqui vai ter que ir para o honorário, mas isso parece que é difícil de entrar na cabeça do cooperado. E nesses últimos meses a gente tem tido um rigoroso controle da sinistralidade, que no nosso planejamento estratégico, ele é para chegar ali até 84%, 85%, e tem se mantido em 83%. Então, a gente tem se mantendo. Gente, para você ter uma ideia, ano passado, a Unimed João Pessoa faturou 1,3 bilhão e só teve de resultado positivo 3 milhões. O restante ele distribuiu. Pagou os custos de toda a operadora. Os nossos maiores ofensores, quem são? Todo mundo sabe. Todo mundo, e a mulher de São Raimundo sabe que é OPME, oncologia, autismo. Que veio para tomar a PL da enfermagem deu uma lapada na gente, Alexandre, de 3 milhões, mais de 3 milhões por mês. E eu acho que foi o único hospital privado que cumpriu a PL. Eu acho que foi. Se for atrás, eu acho que a gente fez. Então, tudo é muita coisa para a gente dar um aumento. Quem é que não quer ter um aumento, gente? Eu quero ter um aumento, todo mundo quer, mas como é que nós vamos dar isso? Com responsabilidade, com serenidade, né? Manter os postos de trabalho da gente, certo? Que eu ainda acho que a Unimed João Pessoa ainda é, viu, Tarcísio, você que é sindicalista, eu acho que ainda é uma das poucas últimas fronteiras que a gente tem. E uma coisa que é importante, que a gente precisa defender, trabalhar e manter a sustentabilidade, a perenidade da Unimed, que a gente vê outras Unimeds aí, que as que quebraram foi por má gestão. Não tenho dúvida. Todas as Unimed que quebraram foi má gestão. Então, enfim, para o cooperado, muita esperança. Isso. Né? Quando os colegas assistirem esse podcast, vão dizer, Calixto lá, tá vendo? Esperança. Cadê o cacau? Cadê o aumento do plantão? Cadê o aumento da tabela? A grande maioria trabalha decente, gente. Eu digo que 85% dos cooperados trabalham decentemente, merecem uma remuneração melhor, né? Mas a gente paga o que pode. Paga o que pode. Não pode nesse ter atual a momento, irresponsabilidade de estar... Tem a gestão. O gestor não pode irresponsavelmente estar dando aumento, né? E, enfim, é o que a gente tem, e vamos torcer para dias melhores, gente. Dias melhores. Eu acredito muito, né? E que a gente vai ter dias melhores com essa performance. E a cooperativa, assim, tem uns benefícios que... Tem uns benefícios sociais. O plano de saúde, que é... O plano de saúde tem um auxílio funeral que ela ajuda, né? O auxílio funeral é o cooperado. Quando o cooperado falece, nós cooperados, pessoa física, nós damos alguma coisa e um seguro ajuda. De vida. Tem também o Serite, que é pouco, mas quando você, né, quebra um braço, adoece. Então, os benefícios sociais. No conjunto, olha, eu fui fazer uma consulta, eu com 60 anos, quanto eu pagaria de Unimed, eu hoje com 60 anos? Dá quase 5 mil reais por mês. De plano de saúde. De plano de saúde. E a Unimed banca isso para os cooperados, né? E para os dependentes, existe um plano
diferenciada. Então, enfim, eu espero que venha dias melhores para todo mundo e estamos juntos. Isso é um barco que todo mundo tem que remar para frente. Né? Dificuldade vai ter. Né? Eu me lembro lá numa aula de cooperativismo, acho que foi o MBA que eu fiz, o professor colocou um slide, né? Era um barco que era... Um remando. Tinha uns remando para frente e outros para trás. Uns remando para trás, uns de braço cruzado, né? Uns olhando a distância. É isso, a cooperativa é um todo. Se todo mundo fizer a sua função, eu acho que o cooperativismo, eu acredito muito no cooperativismo, né? Como médico sindicalista, eu acho que nós somos muito parecidos, ou seja, né? Do ponto de vista até do histórico, ou seja, a cooperativa ela veio para melhorar honorários, tirar intermediários e todo mundo pensar num bem-estar melhor para todos. E Alexandre, como gestor atual gestor, né, do Hospital Universitário, tem um desafio grande lá, né? Porque a EBSER, ela vem fazendo um bom papel. Eu, inclusive, faço parte da mesa de negociação da EBSER, representando a Federação Médica Brasileira. Então, a gente, uma vez por mês, a gente se reúne em Brasília lá com, né, o nosso Fausto, né, doutor Fausto, que é uma grande liderança, né, lá, e Quioro, às vezes, participa também, mas, assim, Fausto é quem coordena a mesa, né, com muita habilidade, e sei da dificuldade de lidar com várias categorias, atender várias categorias. Tivemos recentemente o ACT, né? E estamos daqui a mais um ano, porque esse ACT foi de 2 anos. Vamos ter um novo acordo coletivo de trabalho, agora para 2026. Como é que é essa questão lá? Ainda tem um RJU que... Não vamos falar da flexibilização aqui, não. Mas é tranquilo. Então, primeiro, assim, acho que o que tem sido o mote desse podcast todo, né? A gente tem que fazer uma boa gestão. Uma boa gestão precisa ter diálogo, precisa ter coragem, precisa reavaliar os processos. Né? O Dr. Calixto trouxe aqui a história do controlador, do piloto, né? Do comandante. Do comandante. E isso é real. Se a gente não tiver coragem, é porque é difícil fazer isso, né? A gente tem que olhar os processos por dentro. Isso a gente tem estabelecido na nossa gestão. Que antes de acontecer o acidente, o erro, existem muitos incidentes menores que a gente pode corrigir. E é difícil, porque acho que até tu citastes aí, a gente sempre tenta evitar que o erro seja discutido, porque a gente acha que aquilo ali é uma coisa que está se falando contra você. Mas, na verdade, não. Né? Se a gente colocar essa cultura de que, ao observar o erro, eu faço uma melhor gestão, as barreiras, a gente avança, as barreiras. Queijo suíço. Tudo isso. A flechinha quando entra lá no queijo suíço. Né? A gente precisa... Isso precisa estar muito claro para a gente. Porque se não tiver uma boa gestão, né, a gente não consegue garantir a melhoria para os trabalhadores, da remuneração. Enfim, cada um de nós estamos num ambiente diferente, com suas dificuldades, mas isso não deixa de ser assim. As certificações até... para não deixar o pessoal da UTI lá chateado. Eles têm uma certificação da UTI que a gente está com uma das melhores UTIs, né, do Estado, né, tem a certificação dos hospitais universitários e tem também a própria do selo EBSER para não ficar sem. Mas as certificações são o quê? Na verdade, eles estão olhando os processos da gente. É alguém que está olhando de fora, com essa coragem, às vezes, que a gente tem a dificuldade de fazê-lo. Nós somos humanos também. É muito difícil a gente fazer autocrítica. É um exercício muito difícil. Auditoria externa. Auditoria externa, a análise do outro, ela é muito importante. Em relação aos trabalhadores, então, o que a gente promete, na verdade? O que a gente tem tentado fazer? Primeiro, muito diálogo. Né? Eu entendo, Tarcísio, que vinculações diferentes não necessariamente são questões diferentes, porque são seres humanos que estão ali utilizando sua força de trabalho, mesmo ambiente, com a mesma responsabilidade. Então, a gente tem que tentar, dentro do possível, dentro da legalidade, ajustar as coisas da melhor forma, entendendo que são diferentes. Isso já estava dado desde o início da EBSER, que a gente ia ter um momento com dois regimes diferentes, RJUs e CLTistas, mas a gente tem tentado exatamente construir o diálogo e entender até como a gente pode deixar essas regras mais parecidas. Porque realmente o desafio é o mesmo, a carga horária é a mesma, enfim. Quanto mais a gente otimizar isso, a gente melhora e para mim não tem outra saída senão o diálogo.
eu nunca vou deixar de sentar na mesa e não discutir qualquer tema. É um pouco até o subtítulo do podcast, né? Tem que falar de tudo. E a gente que é gestor tem que ter coragem de falar de tudo, tem que sentar e discutir. Eu não tenho nenhum problema com sindicatos, com entidades, enfim, a gente tem que sentar, todo mundo tem interesses. O que a gente precisa ter claro são os conflitos de interesse que existem, deixar os interesses às claras para a gente conseguir ter a melhor negociação, né? A gente tem algumas coisas, como você bem colocou, né? A EBSER é uma empresa nacional, que a gente aqui é uma filial. Então, muita coisa da negociação se dá no âmbito da sede, né? E aqui, o que a gente tem tentado fazer? Ampliar as oportunidades de educação permanente, né? A gente fez o primeiro edital para liberação para mestrado e doutorado, parcial ou total. A gente fez, estava previsto na EBSER, mas a gente fez o primeiro agora, vamos fazer todos os anos. Nós estamos também fazendo curso de preceptoria, nós estamos também buscando garantir a educação permanente mais organizada dentro do hospital, porque a gente ainda não tem, para que a gente possa fazer com que o nosso profissional se desenvolva, além de trabalhar nas condições, repouso. Uma das primeiras coisas que eu fui olhar foi os repousos nossos. Então eu ia, entrava, via como é que estava, porque a gente tem que tratar bem todos os nossos trabalhadores, né? O desafio é um hospital em reforma, a coisa mais difícil que a gente tem de gestão, né, doutor Calixto, é o espaço. Tem duas coisas que é difícil lá, arranjar gente e arranjar espaço no hospital universitário. Porque para você organizar, eu acho que pelos 3 E's que foram citados aqui, são os mesmos, porque tem os insumos, mas eu acho que a questão mais difícil é gerir a equipe e os espaços que a gente utiliza. E eles são essenciais dentro do processo. Eles são as estruturas mais principais do nosso sistema. O custo, provavelmente, da Unimed vai ser muito alto também com o pessoal. A saúde, sempre o custo é alto. Então, ter essa capacidade de investir no nosso profissional é a área onde a gente vai mais poder atuar. Qualidade na estrutura, nos equipamentos também, porque a gente sabe que o bom profissional que é comprometido, ele quer também a melhor condição para trabalho. E é isso que a gente tem trabalhando, para não faltar, para estar em boas condições, climatização do hospital, organização de insumos para que não falte, organização de processo, limpeza. Hoje, quem vai no hospital universitário vê um hospital totalmente diferente, limpo, organizado, né? Mesmo com obra, a gente tem o maior cuidado, porque do mesmo jeito que eu não quero, né, na minha casa, uma situação, um barulho indevido, uma poeira por causa de estar tendo uma obra, a gente sabe que é um problema, eu não quero também no hospital. Então a gente vai... semanalmente eu ando todas as obras do hospital. Todas as semanas eu vou em todas as enfermarias e no ambulatório para saber se está tendo algum problema, para identificar os incidentes. Eu não quero que chegue problema para mim. Chega no WhatsApp, né? O WhatsApp é a nossa... Tira a rádio escuta. A rádio escuta nossa é o WhatsApp. Tudo que acontece aparece lá. É o maior termômetro que eu sei se o hospital está em ordem ou não é aqui. Principalmente o final de semana, né? Porque às vezes a gente não tem a vaga disponibilizada, chega aí um idoso, aí fica lá 12 horas no pronto atendimento esperando uma vaga, e João Pessoa, cidade pequena, todo mundo ou é amigo do amigo, ou é pai de alguém, ou é alguém do cooperado. Calixto, e essa vaga aí, olha, ele é idoso, rapaz, é idoso, eu sei, mas tem 5 idosos aqui. Eu tenho que, né, fazer esse jogo de gerenciamento de leito, de acomodar todo mundo. E essa é a vida da gente, né, de gestor. Compreensão. Gente, foi muito bom esse bate-papo, assim, principalmente porque a gente pôde perceber que as dificuldades são muito semelhantes. Talvez as soluções não sejam as mesmas, porque a gente está falando de esferas diferentes, mas assim, a possibilidade de você ter uma solução que funcione para um pode funcionar para outro, né? E isso é muito importante. Fico muito feliz, né, de poder ter aqui desfrutado aí do conhecimento de vocês, porque, como já foi dito aqui, o conhecimento é a única coisa que não nos é tirada. Então é importante isso, né, dizer que o Sindicato dos Médicos é um parceiro, né, do HU, é um parceiro da Unimed, e na verdade a gente busca, né, trazer para o médico, né, onde ele esteja, primeiro, né, condições de trabalho, que foi muito falado aqui, porque às vezes você não tem um melhor salário, mas você tem condições de trabalho,
Eu prefiro trabalhar num local onde eu tenho um bom repouso, onde seja limpo, Seguro. onde eu tenha segurança, onde eu tenha uma boa refeição né, do que ter um melhor salário e querer fazer minha anestesia e tá faltando tudo, dormindo, Então, né, no chão. Quanto a isso, eu garanto que o Hospital da Unimed tem conforto. Só não tem uma boa remuneração, né? Mas assim, a gente se sente bem de ir trabalhar num lugar dentro. Você ir trabalhar num lugar onde você se sente bem, tem lugar para você conversar. De trabalho, estrutura, equipamento. É importante. A dignidade passa por isso também. Eu acho que o salário é muito importante, mas não é só isso, né? Mas a gente está sempre defendendo isso e colocando como um intermediador dessas discussões. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Eu queria deixar aqui aberto aí para vocês quiserem fazer alguma consideração final, fiquem à vontade aí. Eu separei aqui, para nós que somos gestores, você também é gestor, já foi, 2 frasezinhas aqui que para quem faz gestão, que eu recebi semana passada e eu salvei aqui. O líder que faz o que precisa ser feito vai desagradar. E a outra que eu achei também muito bacana, ninguém gosta de ser chamado a atenção, ser corrigido ou estar errado, mas se isso acontecer, é o líder que tem a responsabilidade de mostrar onde está o erro e direcionar para o caminho certo. E nós sabemos que isso incomoda. Então, fazer gestão não é fácil. Quando você faz, que você cobrar, que você, né, você tem que mostrar o que está certo, o que está, às vezes, incomoda. Então, ser gestor é um dom. Eu acho que é um dom. Nem todo mundo sabe ser gestor, certo? E tem uns que não pode ser gestor, porque não tem a condição. Então, o gestor realmente já existia aquela muito grande complexo. diferença, né, Caxi? É muito complexo. Né? Não adianta você ser chefe. Ser chefe é muito fácil. Isso. Né? Você líder é diferente. É verdade. Porque você tem que ensinar. Olha, o hospital E às vezes nem é todo mundo que está aberto a... Né? Porque o cara já se acha o dono da verdade. Vai me ensinar o que? É verdade. Tem que ter muita... Nosso hospital lá, ele tem 27 anos já. Então, tem uma estrutura física já realmente que deixa muito a desejar já, né? Muito puxadinho para cá. Nossos elevadores já são ultrapassados. Nós estamos agora, né? Foi feito para a população. Foi feito, na época, para 45 mil vidas. Hoje nós somos 180. O que eu digo? Gente, nosso hospital é feito uma criança. Quando ela nasce, que ela vai crescendo, a roupa vai aumentando o número. Nosso hospital, o menino está crescendo e a roupa é a mesma. O botão está assim, ó. Então, temos, né, dificuldades muitas, né? Muitas, né? Mas é isso mesmo. Estamos para ajudar. É um desafio. É um desafio, né? E eu, além de ser o diretor e gestor, eu faço parte do corpo clínico. Então, esse eu acho que é um grande diferencial para mim, porque eu vivo lá no hospital. Tu sabe que eu chego ali, eu durmo lá, que eu estou de plantão de noite, eu estou final de semana. Então, eu vivo o hospital. Hoje eu só trabalho lá, não trabalho mais em canto nenhum. Mas tem uma vantagem, Calixto. Ninguém vai poder dizer assim, você não conhece, você não... Eu estou aqui, eu conheço isso aqui. Tem problema aos montes, não falta não. Mas estamos juntos. E aí, Alexandre? Primeiro, agradecer, né, o convite novamente, dizer que também você já está convidado para dia 27 a gente vai ter uma comemoração dos nossos 45 anos. Você imagine aí que a Unimed os botões já estão apertando e o nosso de 45, né, a situação não é muito diferente. Porque é isso, é um país que mudou, né, esse é o fato. Né? E aqui também deixar muito claro, né, a nossa alegria, a nossa satisfação de ser uma referência para Paraíba. Acho que dentro do sistema público é o hospital onde todo mundo quer estar. O Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Nossos grandes mestres, né, Mia? Então, e ter a certeza assim, que nós estamos, né, muito imbuídos de entender que o Hospital Universitário ele tem que fazer ainda mais do que ele faz pela população, porque a população nossa demanda, né, tem todos esses desafios. Tem um hospital que tem que aumentar a sua alta complexidade e é um hospital que tem que ser excelência no ensino. Então, todos os processos nossos têm que ser os melhores. Né? Não quero ser
não posso olhar assim, não, porque vocês estão na subcategoria café com leite do sistema público. Não, nós estamos para ser um hospital de vanguarda, disputar com o privado, com o público, com qualquer um, porque ali nós estamos formando os melhores profissionais da Paraíba. E não é só na saúde. A gente tem que lembrar, o setor saúde é o setor onde tem tecnologia da informação, então a gente tem dentro da universidade, né, a formação, a gente tem um centro de informática, a gente tem um centro de biotecnologia, nós temos um centro de pesquisa clínica que a gente está fazendo parceria para, inclusive, tanto com instituições públicas de pesquisa, mas com as privadas também. A gente se preparou para estar recebendo ensaios clínicos randomizados, da melhor do que se pode fazer, e a gente está disputando com outros centros de pesquisa aqui. Então, assim, é um hospital que tem que ser escola, né? E até para fechar um pouco com o que complementar o que o Dr. Calixto está colocando, a gente também não tem como a tomada de decisão sempre tem um custo, por isso que nem sempre agrada, mas no final das contas, né, conhecer os processos é super importante, né? Tomar as decisões corretas passam muito por entender os processos e estar disposto a corrigi-los, ter humildade e aprender junto com quem está lá contigo. Porque, no fundo, o líder só consegue dizer qual é o caminho quando ele escuta quem está junto com ele e quando ele vai lá e coloca o pé na lama. Porque se eu não estiver lá junto, se eu não entender a dor do trabalhador que está ali, se eu não entender por que o processo não está andando de verdade, por mais que isso pareça ser muito duro, a gente não consegue achar a solução. Então é um processo. Eu sempre acho que a curto prazo as coisas até soam um pouco ruim, vamos dizer assim, você desagrada um pouco mais, mas depois a médio e longo prazo as coisas vão mostrando, e assim, as grandes lideranças, os grandes gestores e as grandes sumidades da humanidade, na verdade, muitas vezes eles não são tão compreendidos no tempo, porque é isso, inovar, ter a responsabilidade, ver além, tem um preço. Tem um preço. Né? E às vezes você está discutindo com um colega que não tem a visão mais adequada. Então, quem está muito à frente, olhando para o horizonte... Você olha para o seu próprio umbigo, a possibilidade de você errar é maior. Mas tenha certeza, né? Que às vezes, se você não está conseguindo fazer essa avaliação, você cai no abismo. É isso. Gente, ó, muito boa a nossa entrevista, nosso bate-papo. Né? A gente fica feliz de ver dois grandes gestores aqui presentes no nosso podcast, né? E não tenho dúvida de que o CIMED PB sempre vai estar tentando, né, trazer assuntos de relevância aqui para o nosso ambiente, né? E fazer essa conversa aberta e tranquila. Então, muito obrigado aí por nos acompanharem, né? Não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, marcar o nosso canal lá no YouTube, né? Tem o Instagram do CIMED, e com certeza nos veremos no próximo podcast do CIMED PB. Aqui se fala de tudo. Um beijo no coração de todos.